Boa noite a todos, todos entrando. Mais um dia de lives da Consensus, neste mês de setembro, trazendo as alunas da Intervisão para compartilhar a sua experiência. Olá, vocês que estão entrando agora, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela companhia. Olha aí, chegaram as minhas flores. Que Boa delícia. noite. Tudo Boa bem, Helena, noite. Mônica? Tudo certo, Fê? Helena, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Bem também. Ansiosa, porque é a primeira vez aí que estou participando numa live. Eba! De, ba- Uhul! de bateria carregada, né? Depois de um final de semana maravilhoso. Sim, com certeza. Né? É, Tô né? aqui Muito firme e bom. forte para encarar a semana, para conversar, bater um papo aí com vocês. Que Vai ser um legal. papo. Vai ser um papo mesmo, bem gostoso. Como tem sido as outras, né? Eu tenho gostado muito, eu tô curtindo bastante. Eu tenho participado também, tenho, né, acompanhado, tenho gostado de rever, de ver como que as pessoas, a visão de cada um, né, sobre a intervisão. Então, é super bacana também, que a gente vai se reestruturando o nosso pensamento, vai pensando também os porquês, né, Helena? Por quê? Exatamente. Muito bom. Bom, você quer se apresentar um pouco, Mônica? Bom, meu nome é Mônica, né? Hoje estou como mediadora judicial do Sejusc, sou pós-graduanda em métodos alternativos de solução de conflito, né? E é hoje o que eu sou. Né? Lógico que tem todo aí um passado histórico aí que é vasto, né? Muito tempo percorrido, mas o importante hoje é exatamente isso, né? Estar nessa atuação como mediadora. Muito Eu posso bom. dizer. Muito Legal. bom. E é exatamente isso, né, Mônica, que a gente está fazendo, né? Eu, a Helena, junto com a Consensus, trazendo vocês, alunas, né, que já estão, você já está há um ano, né, com a gente na Intervisão, e para as colegas, os colegas que estão chegando agora, Maiara Delgado, ela deve ser parente, né, não? É minha filha. Ah, boa! Muito Tem que prazer, prestigiar Maiara. mesmo. Muito orgulho dessa mãe, viu, Maiara? Então, como eu estava dizendo, né, a Consenso a gente está proporcionando e realizando, né, esse mês de setembro, um mês de lives falando só sobre intervisão, com, né, o objetivo de compartilhar a experiência de vocês, alunos, né? Nós fizemos uma primeira live, eu e Helena, para falar mais, assim, tecnicamente da intervisão, mas, né, não tem coisa mais exemplificadora, né, do que vocês, alunos, passarem essa experiência de vocês na prática, né? Então, isso para a gente está sendo muito gratificante, como vocês disseram, esse é um bate-papo muito gostoso, né? E que a gente pretende até o final de setembro aí realizar mais algumas com as colegas. Muito bom, muito bom. Estou vendo aqui que entraram aqui pessoas da pós-graduação, que eu fiz o convite, e que têm interesse em saber como funciona, né, a intervenção, o que é essa tal de intervisão. Então, obrigada aí a Fátima, a Miúria, pela presença. Que legal. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. É um prazer estar aqui, mais essa live, com o Fernando, com a Mônica, que são os meus queridos, falando de um tema, para mim, extremamente apaixonante. E acho que quem é a primeira vez, se puder escrever aqui, sua primeira vez. Primeira vez que eu vou ouvir sobre intervisão. Por favor, escreva aí, sou primeira vez. E a gente vai dar uns pitacos para falar da intervisão, dessa série que a gente está falando. A gente sempre começa falando sobre o que é. Então, a intervisão, ela é
é um espaço, né, onde uma comunidade, através dos vários encontros em que a gente vai fazendo, que pode ser uma vez por mês ou duas vezes por mês, nós vamos gerando, né, esse espaço de muita confiança, de muita segurança, e sempre baseado na parte da teoria do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele vem para dizer que não tem o certo e o errado, eu não sou melhor que ninguém, né? Então, nós estamos no plano da horizontalidade, cada um está trazendo a sua expertise, né? E o que acontece nesse espaço é que a gente coloca todas as nossas preocupações, os nossos desafios no atendimento, na mediação, e a gente pode compartilhar com os outros nesse lugar de quem está preocupado, de quem tem medo, de quem está vulnerável, porque o outro que está comigo também está na mesma condição. Então, nós conseguimos formar essa comunidade de muita empatia, de muita escuta, muita reflexão. E aí, Mônica, começando então, né, a nossa live, eu fiquei pensando muito sobre hoje, e eu fiquei pensando nada como fazer uma conexão do Paulo Freire, que ontem foi o centenário dele, e a gente falou tantas frases lindas dele, e aí eu fiquei pensando como que a gente poderia hoje homenagear o Paulo Freire, com tantas coisas que ele trouxe e que são base da nossa intervisão. E aí eu separei aqui, fiz uma cola, né? Falando de algumas frases que me remetem. Aí eu queria que você me contasse como é que você escuta isso. Ok. Uma das frases que eu falo de Paulo Freire na capacitação, e se algumas pessoas tivessem aqui, alunas minhas e do Fernando, da capacitação, com certeza tem duas frases que eu falo muito. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E aí tem uma muito correlata a essa, que ele diz assim: por uma educação que nos ensine a pensar e não que nos ensine só a obedecer. E para mim isso tem tudo a ver com o que acontece na nossa comunidade da intervisão. Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, tem tudo mesmo, né? Assim, por isso eu me senti muito identificada, né? Quando vocês propuseram, eu estou desde o começo com vocês e vou continuar, né? Então, quando vocês propuseram o trabalho que seria intervisão, porque quando você fala intervisão é difícil, você não sabe o conceito de intervisão, né? Mas você fez uma palestra a respeito e tinha muito a ver sobre a educação de Paulo Freire, na pedagogia de Paulo Freire, e tinha muito a ver com o pensamento sistêmico também do Maturana. Então, são duas pessoas assim que me ensinaram muito através das leituras do texto, né? E eu sou educadora, né? Quantos anos? 27 anos de educação. Então, é bem bacana ver que realmente nós somos todos aprendentes. Não? São pessoas que usam a curiosidade e tem as perguntas, né? Se você for ver em Paulo Freire, é a pedagogia da pergunta, né? É a pedagogia do diálogo, né? Tem tudo a ver, não é pouco, tem tudo a ver com a gente. E o que me marcou muito, logo no começo, foi justamente as perguntas, né? Justamente o porquê. E eu fui professora de educação infantil, Helena, em Fernando, por 17 anos. Nossa! Né? Não sabia, amor! É verdade, né? E eu passei 10 anos como na gestão, como assistente de direção e direção, e no meu último ano de trabalho, eu optei em voltar para a sala de aula e
trabalhar com a pré-escola novamente, como professora. Né? E o que é bacana nisso? São pessoas, né, que são curiosas. São pessoas que só falam por quê? Mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas por que daquilo? Aí, quando, uma das nossas aulas, você, Mônica, mas por quê? Por que você pensa assim? Aí eu falava. Ele falou, mas por que assim, assim, assado? Daí eu respondia, mas por quê, por quê, por quê? Falei, gente, é como realmente a gente esquece, como criança pergunta, como que... E acontece essa aprendizagem, é assim que nós fazemos a intervisão. E é lindo Né? isso que você está falando, quando você fala que é a curiosidade da criança, que é a curiosidade genuína. É aquela que não tem nenhum julgamento, ela quer entender, é, ela quer entender mesmo. Ela não está querendo, na verdade, ela não está fazendo uma pergunta só para confirmar os seus pressupostos, né? Mas ela, de verdade, ela quer entender por quê, né? E quando eu lembro muito bem que eu vivi um conflito existencial. Quando eu comecei a fazer o meu curso de terapia de família e casal, uma das coisas que eu aprendi é que a pergunta por quê, ela era muito importante. E aí eu tive que desconstruir tudo que eu aprendi na mediação, porque na mediação a gente aprende, não, a pergunta por quê, ela não é boa, porque muitas vezes ela reduz, ela te leva a um sim ou não, ela te dá como se fosse uma pergunta fechada. Mas quando você vai fazendo o direcionamento do porquê, você chega, é que nem na cebola, você chega no verdadeiro valor daquela pessoa, daquilo que realmente é importante para ela, que é a necessidade. Então, eu comecei a ver quanto a pergunta por que ela era importante. Desse ponto que você está falando, né? É muito legal isso. E essa frase, né, do Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, é exatamente o que eu penso e que o Fernando e eu fazemos isso desde o curso da capacitação, onde primeiro a gente sempre dava uma dinâmica, né, para os alunos co-construírem o conhecimento e a partir daí a gente botava slide e tudo mais. Mas quem fez a base foram os próprios alunos, que é o que a gente faz na intervisão. Né? A gente não dá aulinha na intervisão. Vocês conversam entre vocês. Né? É o que eu vi realmente que tem similaridade com a pedagogia freiriana. Você respeita a história, o que o outro está trazendo. Né? Qual a bagagem dele para contribuir com o grupo, com a comunidade. Então, é super bacana. E ele fala, peguei aqui a cola, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Exatamente. Né? É bem, acho que é isso que é a magia da intervisão. Né? E como eu me identifico, então eu acho mágico, né? Por que é mágico? Porque às vezes você chega ali angustiada, um pouco frustrada, porque mulher é assim, né? Mulher tem que ser perfeccionista, tem que, né? Não, quero fazer, tem que ser perfeita. Mas chega ali na intervisão, algumas palavras dos nossos colegas, então é a palavra de uma, a palavra de outra, né? O ensinamento de um, o ensinamento de outro, as palestras, os presentes que vocês nos dão, e que marcou muito para mim foi sobre a ressonância, né? E também quando você traz alguns textos que coincidem com os textos que eu estou tendo após, como por exemplo da Harlene Anderson, né? Então, o convite ao diálogo. Então são coisas que marcam e é mágico, porque te dá. Falei, nossa, aí você fica aberta. Quando você não está mais assim, enclausurada nos seus medos, no seu perfeccionismo, em querer acertar, e quando isso acaba, então você abre um espaço. Né? Abre um espaço para ser ali no momento. Né? E quando a gente tem que fazer aquela colheita de ferramentas, a gente consegue sair um pouquinho da caixinha. Né? Eu falo um pouquinho porque é bem difícil para mim. Então, sair fora da caixa é algo mágico.
E acontece quando a gente começa a colher dos nossos amigos esse apoio, né? Essa generosidade toda. Eu acho que você está falando. Fala, Fê, desculpa. Essa magia que você está falando, Mônica, eu entendo que é a magia de estar aberto. Quando a gente fala de coração aberta e de mente aberta, para mim, a magia de estar de coração e mente aberta é exatamente isso que você está colocando. A gente estar no mesmo universo, ou o universo trazer para a gente tudo aquilo que a gente está conectado. Porque quando a gente não está aberto, as coisas acontecem também dessa mesma forma. Mas a gente não consegue enxergar da maneira que você conseguiu enxergar e está transmitindo isso para a gente. Né? Então eu vejo que a magia, ela vem de nós estarmos de mente e coração aberto. E isso faz todo sentido e toda a diferença no que vai nos agregar e o que a gente vai conseguir colher. Porque se nós não tivermos isso aberto, não adianta. As coisas vão vindo, mas a nossa cesta vai estar fechada. Ela vai bater e não vai ficar. Né? Então, isso faz todo sentido para mim o que você está dizendo. Eu complemento. Eu acho que quando eu entendi o poder e o potencial da intervisão, quando a gente conversou bastante sobre o coração falho e que nós não somos uma obra acabada, né? Nós estamos no processo. E aí, fez uma colinha aqui do Paulo Freire, onde ele diz que gosto de ser gente porque inacabado. Sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. É muito lindo isso, porque é claro que a gente tem os nossos condicionamentos, a gente anda no piloto automático. Mas eu acho que para mim, a grande transformação na intervisão, para mim, foi trazer à consciência o meu piloto automático. Porque se ele é automático, eu vou precisar de um tempo para ir mudando isso e me tornando mais consciente daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu faço. Mas eu sempre nesse lugar do inacabado, sempre nesse lugar de estar em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento. Então, eu acho que isso para mim, quando eu tenho essa consciência de que eu tô no coração falho, eu acho que, primeiro que eu não vou negar que num primeiro momento me vem um julgamento, e quando eu percebo no meu pensamento o julgamento, eu crio essa consciência, e criando essa consciência eu consigo lidar com ela até para poder dar uma outra resposta, né? Então eu acho que isso é o grande, para mim, pelo menos, é uma coisa que me deixa tranquila de ser vulnerável, de saber que você, Fernando, todos nós, todos que estamos aqui, somos vulneráveis. Nós somos falhos, né? Nós não somos perfeitos, não somos acabados, graças a Deus. Então, se no momento em que eu tenho essa certeza, eu sei que eu vou estar olhando para o outro com compaixão, porque eu sinto o que essa pessoa sente, eu sinto o que você sente. Quando você fala, aquele caso me gerou uma insegurança, ou me gerou medo, ou me gerou tristeza, eu entendo que você está falando perfeitamente, porque eu tive outros casos em que eu senti tal qual, né? Então eu consigo sentir, puxa, a Mônica sente também como eu, né? O Fernando sente como eu, porque somos humanos, né? Então, eu acho que a gente acaba falando tudo de Paulo Freire, né? E aí, também fiz mais uma cola aqui, que para mim faz muito sentido quando eu olho outros tipos de
de supervisão, é quando Paulo Freire fala: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, faz muito sentido para mim, porque se eu estou num ambiente horizontal, que eu posso ser, que eu vou ser aceita como eu sou, que vão olhar para mim com compaixão, eu sei que eu vou estar num ambiente protegido, seguro, amoroso. Então, não tem o opressor e o oprimido, né? Então, é isso que eu fiquei pensando. E vocês, o que vocês pensam sobre isso? Eu vejo que quem cuida precisa de cuidados também, né? Eu acho que nós ali nos cuidamos. Eu acabei de ver aqui sobre generosidade, né? Professor generoso, né? Então, mas o aluno também é muito generoso, né? Há uma generosidade, é uma inter-relação aí. Nós somos seres relacionais, então é uma troca muito bacana, muito assim, importante. Eu digo que seja importante. É um espaço que eu me sinto cuidada. É um espaço também que me preocupa em cuidar. Né? Quando é um colega que está mostrando o caso, né? E está se colocando ali, porque para ele é importante as dúvidas dele e as perguntas e o pedido de ajuda, que está tudo no nosso processo, né? Que é muito importante para ele. Né? Ele está pedindo, olha, me ajudem. E nessa situação, eu pensei, nossa, é necessário nós cuidarmos um do outro. Né? Então a gente está presente ali para ouvir, para ver o que ressoa, para ver o que nós temos nas nossas caixinhas de ferramenta, o que pode ser, né? Olha, de repente isso ajudaria, eu faria dessa maneira, né? Uma outra coisa bacana que eu achei que eu aprendi com vocês foi eu faria de tal forma, né? Eu talvez agiria de tal maneira, né? Eu talvez caísse no mesmo buraco, né? Mas sempre falando de mim, porque a gente sempre está no ar, quando a gente começou, né? Aquele hábito, né? Sempre falando do outro, né? É a gente ou o outro, mas nunca de nós mesmos, né? Então, uma coisa que eu aprendi, assim, e vou levar aqui comigo, né? Não, fale de você. Isso é muito legal. É muito legal, porque eu mesma tenho esse capoete de falar gente. É muito difícil para mim, porque foram anos e anos falando a gente. Então, mas hoje, na hora que eu percebo que eu falei a gente, às vezes eu estou relaxada, então, principalmente se eu estou no meio de amigos, uma coisa, num outro ambiente. Mas eu tenho procurado cuidar bastante disso, porque nas minhas conversas e tal, para a gente dar o sujeito adequado, né? Não é a gente é muita gente. Eu tenho que falar de mim mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Fala, Fê. Eu estou acostumado, eu falo sempre, né, para o pessoal, para as meninas aí, ou nas reuniões, ou nos cursos, que a gente deve sempre, o mediador deve sempre falar na primeira pessoa do singular, né? Inclusive nas reuniões que eu faço com os estagiários, eu peço que na reunião a gente fale assim, porque aí a gente deixa o julgamento de lado, né? Então, no estágio, você não vai estar lá julgando o mediador. E interessante essa questão do Paulo Freire, que a Zélia colocou, né? A Mônica deve ter lido o que a Zélia postou lá, que né, ser pedagógico é ser generoso. Aí eu estou vendo aqui uma citação do Paulo Freire, que ele diz assim: a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. E daí eu fico assim, refletindo sobre o que a Mônica tem falado, e eu vejo da seguinte, e o que a Zélia postou ali, escreveu pra gente, eu fico imaginando, né, Mônica e Helena, na intervisão, não existe um professor e não existe alunos. Todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. Então, todos nós somos generosos com nós mesmos e com os nossos colegas. E é assim que a gente consegue compartilhar
tudo aquilo que você colocou, cada um do seu jeito, com a sua experiência, com a sua cultura, e nós abastecemos a nossa cesta. Boa! E quanta cultura, né? E quanta experiência de todos nós que participamos assim, né? Na nossa comunidade. E uma coisa que também me motiva, né? Que te motiva a fazer intervisão? Uma das coisas é o pertencimento. Essa necessidade de pertencimento. Isso eu respondi depois de muitos porquês, tá? É o mesmo que me faz um monte de porquê, mas por quê? Né? Então, Por quê? Aí eu falei assim, gente, eu precisava dessa comunidade. Precisava compartilhar, né? E ouvir do outro tudo que acontece conosco como mediadores, né? Porque assim como um professor, como o Paulo Freire falava, né? Um professor, ele não se faz numa bela terça-feira às 4 horas da tarde. Assim como mediador também não. Mediador muito menos, né? Então não é ele fazendo o curso de mediação, capacitação de mediação, que ele se torna um mediador, né? Ele precisa da prática e da reflexão sobre a prática. E essa reflexão sobre a prática nós temos na intervisão, que é fundamental. Eu vejo como fundamental se eu quero ser uma mediadora que traga bastante benefícios para os medianos que estiverem aqui comigo. Estou lendo agora essa sua colocação na citação do Paulo Freire aqui. A teoria sem a prática vira verbalismo. Assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Como é lindo, né? É lindo, O Moacir Guadotti, que era junto com o Paulo Freire, fazia a boniteza. Ele falava de boniteza, a boniteza da educação. Eu também falo de boniteza de tudo isso. Né? Porque, assim, como professores, nós somos mediadores, né? Como professores, nós somos mediadores, né? Ali na sala de aula, nós estamos mediando tudo ali. Tudo. Desde conflito até os saberes. Né? Olha, 2 frases de Paulo Freire que a gente já falou. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Primeiro, sobre a curiosidade. E sobre a boniteza, que eu achei linda essa frase que você falou agora. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. É lindo, né? É lindo. É lindo isso, é lindo. Então, é por isso que a gente fala que não é no destino. A gente não tem um destino, a gente tem o caminho juntos e a gente vai apreciando tudo que vai pelo nosso caminho, né? E eu acho que isso que é legal. Para quem está chegando agora, a gente está falando da intervisão e a Mônica, ela faz parte da intervisão e a gente, para homenagear o Paulo Freire, a gente está pegando textos do Paulo Freire e fazendo o link com a intervisão. Bom, e é como a Mônica falou, não só tem tudo a ver, mas eu gosto muito de falar que a mediação é uma das formas de fazer educação. Então, se é um jeito, e eu gosto muito de falar que não é fazer a mediação, né? É de ser um mediador, né? Eu acho que a mediação, para mim, ela não é um fazer, ela é um ser, né? E eu acho que isso aí tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Tudo a ver com Paulo Freire. E aí eu gosto muito também porque eu acho também que a intervisão, ela me dá esperança, do verbo esperançar. E Paulo Freire fala que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Que lindo, né? Isso. Emendando isso, voltando no que a Mônica falou, assim, eu precisava encontrar uma comunidade como essa. Foi isso que você falou, né, Mônica? Foi, E aí, exatamente. pegando aí o link da sua e da Helena, Paulo Freire fala assim, importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. E é isso que acontece com a gente. Né? Porque quando alguém fala um pouquinho, o que ressoou em você? Né? Conta, né? Ela vai contar um pedaço dela, um pedacinho da história dela. Né? Aí me lembra um pouquinho a Kay Prentice, nas práticas circulares, na situação narrativa, quando a gente conta um pedacinho da nossa história, um pedacinho pequeno. Nossa, o quanto nos aproxima. Né? O quanto nós somos semelhantes. Diante de tantas diferenças, a gente só destaca a diferença, mas o quanto nós somos semelhantes. E nessa narrativa que a intervisão também proporciona, que me lembra as práticas circulares, principalmente aquela aula antes, né, quando a gente se dá o texto e que nós reunimos em grupos, Helena, e ouvir a história de cada um, gente, é isso que nos aproxima. Né? São os sentires, né? São os emocionares que a gente, né, e que é a liga que nós temos. É muito bacana. Muito legal. Então, para quem chegou, a gente está falando da intervisão e a nossa metodologia é um encontro mensal ou 2 encontros mensais. Nós temos a primeira parte, que é a parte onde a gente entra em contato com a teoria, aprofunda alguns temas, traz outros aportes de outros saberes, né? Eu estou estudando a neurociência, então sempre que eu posso eu trago alguma coisa de neurociência e também da terapia de família e casal, que muita coisa a gente usa na mediação. Inclusive, eu não sabia, eu não lembrava, eu estava olhando outro dia, que na mediação tem muitos mediadores, não sei se no âmbito judicial, mas eu sei que no âmbito privado com certeza, que tem muitos mediadores que utilizam a técnica da cadeira vazia. E eu não lembrava mais, porque como eu aprendi essa técnica no curso da terapia familiar, eu não lembrava que essa técnica é a técnica do Moreno, que o Moreno é um terapeuta, é um psicólogo e terapeuta de família que trabalha com Oi, me deu branco. Peraí. Psicodrama. E ele sugere várias técnicas. Então, e aí, de repente, eu lembrei disso. Eu falei, nossa, tem tantas coisas legais das outras áreas que quando a gente vai treinando e, claro, treinando e treinando e treinando, né? A gente vai podendo usar e podendo criar tantos outros recursos, né? Como a gente fez o curso de metáforas, quer dizer, tantos outros recursos que estão disponíveis para o mediador de outros saberes, né? Por isso que a gente fala que os nossos encontros trazem conhecimentos de outras áreas, outros saberes. E isso, para mim, pelo menos, é muito enriquecedor. Né? Então, transdisciplinar, né? Exato. Quizá chegaremos na transdisciplinaridade. Ainda estou achando... Eu sinto que hoje eu estou meio trans mesmo, porque eu vejo que entra muito... Hoje meio que mistura aqui dentro de mim a advogada com a mediadora, com a terapeuta de família. Enfim, tem uma misturança. Quando eu
estou advogada, eu vejo que não é mais uma fala só de advogada, né? Quando eu estou terapeuta de família, eu percebo também que não é só uma fala de terapeuta de família. Então, é interessante isso. Mas, enfim, e uma das coisas que eu acho que ajuda, a primeira parte é teoria, a segunda parte é uma mediadora que traz um caso onde ela conta o desafio dela no atendimento desse caso, e aí o grupo conversa falando cada um de si e não falando que a mediadora ela errou, que ela devia ter feito de um jeito e não fez, que ela deveria ter feito cálculos e não fez, que ela errou, que ela errou, que ela errou, que ela errou, né? E a nossa metodologia é totalmente diferente dessa. Não é passar a mão na cabeça, não é que a gente passa a mão na cabeça ou que a gente fica em cima do muro, não tem nada a ver. É que a gente acredita que quando cada um fala de si, a mediadora, ou o mediador que trouxe o caso, ele vai entrando no processo de reflexão, ele com ele mesmo, até ele entender o que faz sentido para ele. E a partir daí vem a transformação, se assim ele tiver com essa vontade. Então... É bacana, Helena, que assim, não é julgado, né? Tem toda uma estrutura, né? Que é da teoria Uda. Se você pudesse falar um pouquinho também, porque a gente usa toda uma estrutura para fazer esse percurso, né? Para chegar numa mente aberta, no coração aberto, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho também disso, nada... A teoria U, ela vem do âmbito organizacional e onde 3 pesquisadores de Massachusetts, eles entenderam que não era só uma questão de mudança de comportamento, mas a interação entre as pessoas. E para que saísse, para que as pessoas pudessem deixar o que é aquilo que eu falei, acho que na live passada, quando a gente olha o nosso armário e a gente se desfaz de algumas coisas, porque aquilo já não serve mais. Então, na nossa mente é a mesma coisa. A gente tem que visitar as nossas crenças, os nossos pressupostos, ver aquilo que ainda serve, aquilo que não serve mais, deixar ir, para que o novo venha, para que a gente consiga criar o novo. Então, essa metodologia é a gente abrir a nossa mente, entender que nós temos coisas que estão cronificadas, porque nós fomos seres socializados, nós fomos construídos, aspas. Então, nós precisamos desconstruir alguns comportamentos, algumas crenças e reaprender a aprender. Então, a teoria U, ela veio para que essas grandes organizações pudessem, porque foi uma pesquisa que o Otto Scharmer fez, como é que as empresas inovavam. E aí ele percebeu que faltava, tinha coisa lá que, né, porque como é que eu vou dizer? Enquanto a gente continua acreditando nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, nada de diferente vai mudar. Então, ele percebeu que tinha que estar com a mente aberta para outras ideias, o coração aberto para ter a empatia, para ter a conexão com o outro, né? E deixar aí aquela roupa que já está pequena para você, não cabe mais. O que você está guardando aquilo no armário? Né? E aí, a partir daí, nesse momento interno, em que eu estou lá no fundo, sentindo, né? E deixando ir, né? Porque eu já passei pela mente aberta, o coração aberto, e agora eu tenho a vontade de realmente mudar,
de transformar, né? Então aí é a hora que abre o espaço para as coisas bacanas aparecerem, né? E é essa metodologia que a gente usa, por isso o mediador que traz o caso, ele não vai ser colocado em xeque, né? Porque todos nós trabalhamos juntos. E eu acho que essa é uma metodologia, para mim, muito útil para esse trabalho em grupo, em equipe. É interessante, né, que, como a Mônica colocou, não é uma coisa, né, aleatória ou jogada. É uma metodologia, como a Helena falou, né, que a gente fala, ela se chama teoria U, mas que, na verdade, ele é um processo, né? Então, e um processo que o Otto Scharmer, ele conseguiu unir, né, vários, ou das diversas áreas do conhecimento, ele conseguiu transformar essa metodologia num processo, né, de desconstrução, de mudança e de transformação. E que ele percebeu também que isso era aplicado a qualquer sistema, ou seja, não só no sistema organizacional, mas no familiar, né? Enfim, em qualquer sistema a gente pode aplicar a teoria U, né? Porque esse processo de transformação e mudanças a gente pode, inclusive, aplicar na própria mediação. Enquanto mediador, dentro da mediação, a gente consegue também aplicar a teoria U, né? Então, é muito legal e muito importante que a gente saiba um pouquinho mais, né? Se aprofunde um pouquinho mais sobre a teoria U, para a gente ter um aproveitamento melhor na intervisão e que a gente também consiga aplicar isso na nossa família, na mediação, ou em qualquer lugar onde a gente estiver, né? Isso Então, mesmo. eu não sei se a Mônica já está aí aplicando essa teoria U em outros sistemas. É que a gente vai se apropriando aos poucos, né, Fê? Porque nós temos hábitos, né? Então, o hábito de julgar, o hábito de reagir, são tantos hábitos que nós temos que realmente nós precisamos. Por isso, é importante para mim continuar, né? Eu continuar com a intervisão, porque eu tenho que começar a desconstruir esses hábitos. Então, eu vou tentando aos pouquinhos, né? Estou tentando na minha vida, sim. Principalmente que eu tenho bastante convivência com a minha filha, né? Então, junto com a minha filha, quando ela coloca alguma situação de preocupação em relação ao trabalho dela, as relações dela, então, eu começo, daí eu consigo usar, né? É uma coisa mais objetiva, daí eu consigo usar. Mas nas minhas reflexões internas, então, eu sempre, por isso falei assim, olha, gente, quando vocês perguntaram, o que te move a fazer essa live? Nossa, foram 3 dias, 4 dias até eu chegar numa definição, tipo assim, eu descobri o que me move. E aí a gente vai realmente utilizando tudo que a gente está aprendendo na intervisão, né? nessa metodologia. E com certeza, eu acho que também que é difícil a gente se autoavaliar, a gente é muito crítica. Mas eu acho que nas mediações também está assim, tendo um efeito positivo, né? Que eu acredito que sim, porque eu vejo que os medianos estão saindo com um semblante tranquilo. Pronto. Né? Eu tenho certeza, porque a sua cesta, a cada encontro nosso, está mais abastecida. Sim. Helena, tem uma pergunta aqui da Da Fátima Miura. A Miura é uma colega minha da pós. Miura. Ah, então, eu ia falar para a Mônica responder. Ela pôs assim, simplificando, a metodologia seria uma espécie de fórum de debates sobre casos de mediação, troca de experiências. O que você acha? Se a gente pensar do ponto de vista por exemplo, eu conheço um pouquinho da Miura, né? Do conhecimento dela, está quase próximo. Né? Do que a Miura, ela é do TJ, né? Ela trabalha no TJ e ela tem assim uma mente bem aberta.
né? Mas ela trabalha no ambiente ali do Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que esteja próximo daquilo que nós fazemos. Mas, na verdade, Milner, a gente é um processo, não é um fórum, é um processo, né? Exatamente. Que nesse processo tem começo, meio e fim por conta da técnica, mas também tem uma postura filosófica, né? Ela vai saber o que eu estou falando, que é sobre o texto da Harlene lá, né? Então tem uma postura, tem as técnicas que a gente vai saber, mas tem a postura filosófica. Qual a postura filosófica? Realmente nós estamos ali com um caráter de levar um contexto de paz para os mendiantes, para dar assim, né? E nós queremos que eles encontrem a solução, que é o caráter pedagógico da mediação. Então, quando nós levamos para o grupo, é aquilo que eu acho que deu errado. Falei, gente, eu fiquei desestruturada, eu congelei, eu não consegui fazer perguntas, eu não consegui levar adiante a mediação. Isso me incomodou muito, né? Eu peço ajuda para vocês. Nessa situação, vamos supor que seja um advogado que não me deixou falar. Né? Nessa situação, como que eu agiria? Como que eu poderia agir? Né? O que vocês sentem? O que vocês sentem em relação a isso? Ele disse que eu preciso de ajuda. Então, nisso daí vai seguindo a técnica. Né? Nós temos vários passos nisso. Então, primeiro eu falo da minha angústia, aí o grupo vai falar o que ressoou nele. Assim, olha, Mônica, que eu senti que a Mônica falou, eu senti que também passei por isso, eu senti que eu também fiquei congelada, me deu uma gastura também, eu fiquei meio, né, fiquei meio sentida com isso. Aí chega que eu falo assim, bom, que todo mundo achou, que compartilhou, eu dou uma opinião sobre isso. Assim, eu falo o que ressoou em mim, do que meus colegas falaram. Né? E aí, tudo isso é esse processo. Até que chega numa hora que ele vai falar sobre as ferramentas. Então, o que cada um faria nessa situação? Né? O que pode trazer, né, de colaboração? O que você pode generosamente, né, oferecer para a Mônica, que trouxe todas essas aflições? E cada um vai falando de si, o que poderia fazer. Né? E depois eu falo que eu colhi. Né? Falei, e aí? Qual foi a minha colheita? Então, seria mais ou menos essa estrutura. Eu falei errado? Falei certo? Tá certinho. Não, falou muito bem. Por isso que a gente não fala que é um fórum de debate, né? Porque a palavra debate, para mim, se for um fórum dialógico, como a Rainha... Aliás, eu estou muito curiosa. Quem deu esse texto para vocês? A Juliana Poloni. Ah, claro! Claro! Minha amigona do peito. Só podia ser ela mesmo, claro. Eu fiquei pensando aqui, tanto que eu tanto falei para ela do curso da terapia familiar, que ela está fazendo o curso da terapia familiar também. Então, é isso. É isso, né? Quer dizer, uma inspirando a outra. Eu acho que é isso. A gente está próxima de relacionamentos colaborativos, relacionamentos que te inspiram, né? E não relacionamentos tóxicos, que estão sempre apontando o dedo, dizendo que você fez certo, que você fez errado. E aí vem a frase de Paulo Freire falando que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então, tem muita gente aí, muito mediador, que tem uma fala muito linda, professor, dá aula, e aí você vai ver os relacionamentos dele. A prática, aí é a hora que você vai parar e pensar, então, será que faz sentido? Claro que a gente está se aprimorando, claro que a gente não está completo, como a gente falou, mas eu acho que por isso que o Fernando, quando ele fala da humildade, é isso. Não tem problema errar. Errou. Se eu falei de um jeito que magoou a Mônica, eu vou pedir desculpa, eu vou dizer, Mônica, sinto muito. Né? Longe de mim a minha intenção de magoar. Então, eu acho que é isso, né? Quer dizer, é bonito falar, decorar texto, decorar slide. Agora, o negócio é na prática. Como é que você faz?
né? Por isso que eu digo que a mediação ela é um ser, e não é como eu realmente respiro isso. Aquele livro que nós estudamos tanto, do Jean-François Six, que fala do mediador cidadão, é isso. Tudo que a gente fala para aqueles mediandos, a gente incorporar isso na nossa vida. Tudo que a gente faz na intervisão, a gente incorporar na nossa vida. Né? Quer dizer, se a gente tem mente aberta, coração aberto e vontade de transformação só na intervisão, não vai dar certo, né? Se a gente não está predisposto a estar na vida assim. Legal. Mônica, Cristina Miura que você falou? É a Miura M-E-N-N, que ela tá aí. Então, o nome dela é Eliana. Oi? O nome dela é Eliana. Ah, eu tinha entendido que você falou Cristina Miura, não? Porque aqui em Jundiaí tem uma Cristina Miura, mas ela aposentou agora, que era do tribunal. Ela até fez alguns cursos com a gente. Só complementando então para a Miura, em relação, né, da pergunta dela, é interessante colocar que o case, a Eliana lá, o case né, que o aluno traz para expor, o case é só pano de fundo, né? Então a gente, né, não vai debater sobre o case. É só uma maneira de trazer para, como é que eu posso dizer? O pano de fundo para que a pessoa, né, a aluna que está trazendo e compartilhando aquele case, traga para os colegas, as colegas, o pedido dela. Porque no final do relato do case, ela faz o pedido dela, né, o que ela quer. E aí o case fica como pano de fundo. É isso, Mônica? É isso aí. Eliana, tudo bem? Deu para pelo menos te ajudar na sua pergunta? As pessoas se despem de suas visões pessoais e incorporam a intervisão de todos. Isso, Aurelúcia. Olha aí, olha a Lu filosofando, hein, Lu? Que legal. Bom, meninas, nós temos 7 minutos. Eu queria falar a frase que eu cheguei no final, que me move. Né? Que vai te tocar. Né? Se tocar, você fala, não é o que vai te mover, o que te move. Né? Aí eu cheguei em uma frase final. Coloquei assim, porque eu acredito que o meu sentir, pensar e agir pode se conectar ao outro, se conectar ao ambiente para descobrir a paz no outro, a paz no ambiente, e trazer esse contexto. Que lindo! É isso. Olha, eu pararia aqui. Mas será que não tem mais gente que tem perguntas, queira saber mais? Eu quero até agradecer um monte de gente que conheço, entrou, obrigada aí, né? Eu acho que ficou interessado em televisão. Primeira vez que eu posto alguma coisa sobre televisão e parece que despertou interesse. Né? Aí tá a deixa para as pessoas aí perguntarem sobre mais um pouquinho sobre a televisão. Isso. Quem gostaria de fazer pergunta ou um comentário? Tem coraçãozinho aí. Adorei. Um monte de coraçãozinhos. Helena, enquanto as pessoas estão talvez bulando lá suas perguntas, você não quer falar um pouquinho do nosso próximo encontro? O nosso próximo encontro, que vai ser na quinta-feira. Não. Na quinta-feira, a próxima live, né? Mas nós temos um próximo curso já agendado. Inclusive, você já presenteou a Kátia com desconto legal. Sim. Na verdade, no dia 16 de outubro,
o Eduardo Lomando, que é um psicólogo, terapeuta de família, ele vai voltar para falar de ressonância. Eu acho que foi uma coisa bem unânime em todas vocês que estiveram aqui, que acho que foi assim um acordar mesmo, foi um despertar para aquilo que a gente sentia, mas não conseguia dar nome. E no momento em que a gente identificou o que era, a gente soube o que fazer com aquilo. Então, eu acho que, pelo menos, eu vou dizer até 100% de todas vocês que vieram aqui dar o depoimento da intervisão, eu acho que ficou muito, pelo menos para mim, ficou muito da ressonância. Então, o Eduardo volta dia 16 de outubro, mas ele vai voltar falando um pouco, ele vai falar da ressonância, mas ele vai fazer um link com outro tema e vai ser muito legal, vocês todos estão convidados. Acompanha aí o Instagram da Consensus, com.census, e vocês vão saber das novidades. Eu acho que é bacana falar um pouquinho sobre a ressonância, que assim, o que seria essa ressonância, né? É aquilo que mexe, sabe que mexe com a gente? A gente está conversando assim, tem aquele sentimento, cara, mexeu, não quero tocar nisso, quero me distanciar, ou quero reagir, quero contra-argumentar, sabe aquela coisa que desce quadrado, não é igual uma escola, né? Que desce redondo, é aquela coisa que desce quadrado assim, e fala assim, mexeu comigo. Né? Que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, uma coisa que não seja bacana, né? Pode ser uma coisa que aproxime, pode ser uma coisa que afaste. Então, acho que é isso, né, Renan, Helena e Fernando? Seria mais ou menos isso, a ressonância? Inclusive, Mônica, não precisa nem falar. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e tem aquela má impressão, ou não gosta, ou gosta, enfim... aí a gente fala a primeira impressão que fica. Às vezes a pessoa não abriu a boca, né? Eu tenho até uma historinha rapidinha para contar, que eu não sei nem se foi a Helena que contou isso num curso, ou se foi numa mediação mesmo, em que, acho que foi a Helena que contou. Uma vez a mediadora entrou numa mediação e olhou para aquela pessoa e começou a ter uma certa antipatia logo de início. Aí foram sessões redesignadas e a outra também, aquela antipatia por aquela pessoa, mas aquela pessoa não tinha falado nada com ela. E aí, num certo momento, ela comentando com uma outra pessoa, uma outra pessoa falou, nossa, você viu como aquela pessoa parece com a sua ex-sogra? Foi a Sandra Bayer. Foi a Sandra que contou essa história? Não precisou falar nada. Ela precisou pedir licença, pediu para ser substituída porque não descia, ela não conseguia. Bom, enfim, esse curso do dia 16, se vocês perceberem, é num sábado, né? Nós vamos ter um curso mais estendido de 4 horas. Então se preparem. Vai ser bem aprofundado e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ok? E vamos falar que a intervisão começa dia 4 de outubro, Fer. Dia 4 de outubro, a turma da segunda-feira, iniciamos às 18 horas, e depois no dia 8, na sexta-feira, iniciamos a turma da sexta, das 10 às 12. Estão todos convidados. Se precisarem de informações, manda e-mail para a gente. O e-mail é contato@consensus, com M, .com.br. E com certeza a gente vai agradecer a companhia de vocês e vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas. Boa! Muito bom. E teremos a próxima live na quinta-feira, às 18h18, com a Paula. Então, eu queria agradecer a Mônica, em primeiro lugar, pela presença,
a todos e todas que estiveram aqui e que estão comparecendo em todas as lives. Gratidão, muito legal, muito obrigada. E hoje foi uma conversa de Paulo Freire, pessoa que eu tenho me inspira profundamente. E obrigada, Fer, de novo. E seguimos. Boa semana para todo mundo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado a todas e a todos. Até quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau.